Muito bem, ainda não é 11 horas da noite, falta 11 minutos para as 11 da noite, então tenho tempo para discorrer sobre pontos das Escrituras, da Bíblia, que sempre é bom falar, né? Como eu estava a pregar ontem, né, que Paulo disse que a mensagem deve ser insistida em divulgar, deve servir também para convencer e deve pregar a tempo também e fora de tempo, né? Aproveitando todas as oportunidades, e a oportunidade é quando estamos vivos, né? O dia de hoje é agora, porque o dia de amanhã não nos pertence, não sabemos o que nos reservará o amanhã. Se o amanhã vier, cada dia basta o seu mal, né? Cada dia haverá decepções, preocupações, problemas para resolver, né? Dificuldades, lutas, pode haver perseguição, tribulação, não sabemos. Agora eu estou com o texto em Iov, que se fala Jó, mas o J não existe no hebraico, portanto o nome é Iov. É lamentável, né? O que Roma fez, a religião romana, o idioma latim, trazendo a letra J, alterou tudo, porque se você lê o livro de Daniel, eu acho que é o capítulo 12, eu já preguei isso aqui, né? Deus disse que o seu nome estaria no seu povo, nos filhos de Israel e na cidade, né? Kadosh. Por isso que não é Jerusalém. É com Yud, né? O Y. Jerusalém, né? Jerusalém, né? Não é Joaquim, é Joaquim. Não é tanto nome, né? Não é Judá, é Iehudá. Não é João, é Ieruanã. Não é José, é Iosef. Tudo com o Yud, né? Que seria a letra o I, o Y, né? Ou seja, Israel, por um tempo, obedeceu às palavras do Criador lá no livro de Daniel. Meu povo terá meu nome, né? Mesmo você fala Jacó, olha o J aí. Eu expliquei outro dia que não é Jacó, é Iacov, né? Embora o nome signifique calcanhar, mas mesmo significando calcanhar, o nome de Deus, o prefixo lá, a letra Yud, o Y, né? O Yud, a menor letra do hebraico, sempre vem na frente. Isso é todos os reis, todos os homens de Deus, porque Deus deu uma ordem. Os filhos de Israel terão meu nome, né? Tem que começar com o Yud. E minha cidade, que é Jerusalém, né? Agora, me pasme que um judeu outro dia disse que hoje em Tel Aviv, a capital de Israel, Jerusalém não é a capital de Israel, Jerusalém, é Tel Aviv, né? O nome mais registrado, posto lá nas pessoas que nascem, elas recebem o nome de Nimrod, né? E onde a nação de Israel está com a cabeça? Onde o povo de Israel está com a cabeça hoje?
Israel hoje é um país progressista, de direita, extrema direita, com Benjamin Netanyahu. É um sionismo, mas não é o sionismo de Theodor Herzl, o austro-húngaro, né, que era judeu e que criou o sionismo, o primeiro congresso na Suíça, acho que foi em 1897, com o intuito de fazer os judeus, os Yehudim, voltar à terra. O que ocorreu em 47 na ONU, em 1947, a votação do plano de partilha, né, da Palestina, ou seja, Israel, foi reconhecido como Estado. E foi o brasileiro Oswaldo Aranha de Alegrete, né, Rio Grande do Sul, que dirigiu a sessão da ONU. Ele era o chanceler, foi o presidente, ele que estava com o martelo na mão. E o interessante é que, se você lê aqueles dias dessa eleição, o Oswaldo Aranha viu que Israel ia perder, né? E deu ordem para os chanceleres lá, os embaixadores, discursar, longos discursos para ganhar tempo e prorrogar a votação, que seria no dia 25 de novembro. Israel perderia, não tinha voto. E ganhou-se 3 dias, onde o brasileiro Oswaldo Aranha viu que poderia mudar votos de países importantes, né? Acho que a França, tem aí, você estuda a votação da criação do Estado de Israel pela ONU em 1947, em novembro, você vai ver os países que mudaram de ideia, ia votar contra Israel, a favor do mundo árabe, e mudaram de ideia, né? Você me entende? Simplesmente mudaram de ideia. Sim, em 1948, 15 de maio, Davi Ben-Gurion, primeiro-ministro, declarou a independência do Estado de Israel, mas já tinha sido criado o Estado na ONU, em Nova York, né? Na sede da ONU. No momento que Davi Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel, ali foi declarada uma guerra contra Israel. E Davi Ben-Gurion era ateu, era russo, judeu russo, comia carne de porco. E Deus deu a vitória a Davi Ben-Gurion, né? Como deu a Maia, né? Na guerra do Yom Kippur, em 1973, uma mulher dirigia Israel. E Deus deu a vitória a uma mulher, primeira-ministra, né? Mas hoje não tem como Deus dar a vitória a Israel. Agora, no dia 1º de junho, a 4 de junho, com o apoio de Benjamin Netanyahu, do Likud, partido político sionista, o dia do orgulho gay, a cidade de Sodoma foi recriada nas praias do Mar Morto, lá, hotéis, houve o festival, né? Porque Israel é o único país do Oriente Médio que reconhece o dia do orgulho gay. Desde 1998, Israel não ganha mais guerra, como ganhou a Guerra dos 6 Dias, em 1967, né? E mesmo Davi Ben-Gurion, o aeroporto de Tel Aviv, chama-se, em homenagem ao primeiro-ministro, de todos os ministros governantes de Israel, Davi Ben-Gurion é o primeiro. O aeroporto lá de Tel Aviv tem seu nome, né? Acho que são 70 quilômetros. Estavam fazendo uma linha de metrô até o Monte Sião. Até o Monte Sião. A última estação do metrô, acho que era 70 quilômetros. Israel tem certeza absoluta que vai reconstruir o terceiro templo. O que Israel não sabe, porque o povo de Israel, judeu, lá tem pouquíssimos evangélicos, igrejas cristãs em Israel. O governo de Israel até proíbe fazer evangélicos evangelizar judeus, para não perder números de judeus. É proibido, né? Você vê mulher sair dos Estados Unidos do homem para pregar em Israel com um megafone, esses pequenininhos ganha pedrada, cusparada, chute, murro, soco, né? Os rabinos, mesmo os meninos, não permitem, né? Eles golpeiam mesmo. E sair de outro país para ir pregar Jesus.
Sendo que lá é hebraico, e o hebraico, o nome Jesus, você tira o JE, Gé, sobe os Uz, é cavalo. O judeu não vai querer nisso nunca. Isso é coisa que só os pagãos engolem, né? Como o nome de Jesus significa suíno, porco. Aí o paganismo gentílico engole calado, engole concordando, engole sem discordar, sem discutir, né? Sem questionar, sem fazer pergunta nenhuma. Mas Israel não é assim, não. Eu vejo muitos vídeos de gente, pregador de rua, mulher tentando virar pregador de rua em Jerusalém. Tudo quer pregar em... Não é nem em Tel Aviv, né? Querem pregar em Jerusalém, Jerusalém. Pedrada, cusparada, pontapé, soco, murro. Além do mais, a polícia de Israel chega e a favor dos rabinos, do judaísmo. É claro que, em vez de defender um estrangeiro, vai defender judeu, Yehudi. A primazia, a prioridade é para o judaísmo lá. Não vê essa Aline? Tem um canal, deve ganhar muito dinheiro com o canal dela monetizado nas redes sociais, né? Tudo é Aline, Israel. Ela de calça, pinta as unhas. Eu não acredito. Quer explicar as escrituras? Eu não acredito. Se você acredita, é fanático, nela é problema seu. Mas outro dia eu vi acho que era até aquele pastor de um canal de TV, Cascalheira, não sei, mais ou menos assim. Ele perguntou se ela acreditava que Jesus, que aqui no Brasil prega Jesus, né? Jesus é o Messias. Ela enrolou para cá, enrolou para lá, porque ela não quer perder os cristãos. São milhões nos canais dela, e canal dá, dependendo do número de visualização, é monetizado, dá dinheiro demais da conta, gente. Aí ela enrolou para lá, enrolou para cá, ela, eu pratico o judaísmo, frequento sinagoga, meu marido, falou o marido dela que aula do judaísmo ele né? Mais esses modernos, não é ultra-ortodoxo. Ela falou que judaísmo ela pratica, ela disse assim, eu tenho muitos cristãos que seguem o meu canal, então eu vou dizer o seguinte, eu acho que o Jesus histórico existiu. Ela tentando dobrar na entrevista, né? Driblar, dobrar o entrevistador. Mas o entrevistador estava armado contra ela. Ela dizendo que acha que Jesus histórico existiu. Aí ele vira para ela e diz assim, a pergunta direta para você, Aline. Você crê que Jesus é o Messias? Ela disse, não. Com todas as palavras e letras. Não é. Você está aguardando o Messias? Ela disse, estou. Aí ele falou assim, irmã, ainda chama de irmã, né? Irmã, eu vou conversar com o Rodrigo Silva, que é da Adventista, para nós orarmos pela irmã. Quer dizer, a saidinha. Eu não sei de que igreja evangélica ele né? Ou seja, porque em outras entrevistas eu já vi, fizeram a mesma pergunta, ela desdobrou, driblou, enrolou, foi para lá, para cá e não respondeu. Mas dessa vez o entrevistador estava armado. Deixou ela fazer um desdobro, né? Quando ela terminou, ele fez a pergunta direta. Eu quero fazer a pergunta direta. Você crê que Jesus é o Messias? Ela disse, não. Agora, por que esse desdobro, driblar, ir para um canto, para o outro, fazer rodeio no toco, né, no pedaço de pau, rodeio na madeira ali, no pé de árvore? Por que ela estava rodeando? Porque se ela declarar o que ela acredita, ela perde os fãs, os inscritos no canal, porque tudo hoje é dinheiro, gente. Com a internet aí, virar um influencer, não precisa arrumar emprego, não precisa ser um CLT, ter carteira assinada, né? Dá dinheiro demais da conta, é as profissões desse dia, né? Mudou tudinho. As coisas mudaram, a internet mudou tudo, né? E vão continuar mudando, né? As mudanças, vem mudanças aí que você nem imagina, né? O que vem aí pela frente, né? Elon Musk já disse que quer 1 bilhão de robôs humanoides, aí, o Optimus, né? O robô dele, né? Que a economia mundial vai crescer com esses robôs, você não vai precisar trabalhar,
vai ter muita produção, e aí ele diz que vai haver uma renda universal, né? Você vai trabalhar se você quiser. Mas ninguém vai precisar trabalhar, os robôs vão fazer tudo. Olha, eu vou dizer o que eu penso, se ele empurrar, eu acho que até 2037, né? 1 bilhão de robô no mundo, é muito robô, ou mais do que isso. Eu vou lhe dizer a minha opinião, o que eu penso. A IA, a computação quântica, a física quântica, esse tanto de robô que agora a China também está criando, né? Eu vou dizer o que eu penso. O que você pensa? Eu penso numa rebelião das máquinas, né? Eu penso que os donos desses robôs vão causar uma rebelião. Que tipo de rebelião? Ou seja, esses robôs vão virar polícia, exército. Vai acabar com a raça humana. Se você quer saber, é isso que eu penso. Porque, por exemplo, a Maria Le Pen foi presa. Agora a França vai deixar ela concorrer, né? Na próxima eleição. E ela é de extrema direita. Ou seja, o Donald Trump disse que o Emmanuel Macron, que o Trump não cruza com o Emmanuel Macron, presidente francês, né? O Trump, chateado com ele, disse assim, não, ele está com os dias contados. Acho que é o ano que vem, termina o mandato dele, né? Aí o Elon Musk já disse que a única coisa que é bom na França é essa extremista da extrema-direita, Maria Le Pen. Como ele trabalhou para uma mulher lá na Alemanha, homossexual, ganhar a eleição, mas não ganhou. Quem ganhou foi um conservador, né? Friedrich Merz, que é o atual chanceler governante da Alemanha, né? Aí você vê essa tropa do Donald Trump, Elon Musk, o Steve Witkoff, Jared Kushner e esses donos aí de Facebook, palantinhos, tecnocratas que apoiam Trump e a direita. Quando tem uma eleição em qualquer país, eles interferem. Olha o desespero dos Estados Unidos. Porque o Chile é de direita, o Uruguai de direita, a Argentina do Milei. Então a Argentina quer vender terra privada para os Estados Unidos. É tudo que os Estados Unidos queria. Comprar terra barata da Argentina. Vai tomar o país. O Peru é de direita, né? Honduras é de direita, Colômbia. O presidente lá de direita assumiu, já teve um terremoto, né? Acho que ele assumiu sábado. Já no começo da semana já teve um terremoto, né? Na Colômbia. Ou seja, mas o gigante da América do Sul é o Brasil. O Brasil é verde, né? Verde, amarelo, azul, cor de anil. O Brasil com o Cruzeiro do Sul. O Donald Trump vai fazer de tudo, gente, até 5 de outubro, para a direita ganhar aqui no Brasil. Para o Brasil, como toda a América do Sul, virar extrema-direita, né? Já está intervindo. Já fez um vídeo lá dizendo que é inquestionável o domínio dos Estados Unidos sobre a América Latina, não é só a América do Sul. A América Central, a América do Norte e a América do Sul. A doutrina Monroe, né? Essa que impõe tarifas, que faz intervenção militar. Você não viu? Quem imaginou que a operação no Caribe, lá, Lança do Sul, aqui na América do Sul, iria capturar e prender o Nicolás Maduro, né? Ou iria fazer uma intervenção militar como houve e matou lá o chefe do quartel de droga da Venezuela, explodiu mísseis, né? Aí disseram, não, foi a Venezuela em acordo com os Estados Unidos que fez isso. E os olhos dos Estados Unidos estão voltados para o Brasil. Ou seja, do jeito que a coisa vai, eu não digo que isso vai acontecer, embora eu sonhei com um leão, né? Que ia comer gente, né? E comeu muita gente aí no Mar do Caribe, até sequestrar o Maduro, estava explodindo navios, né, barcos, pescadores morrendo, ou seja, matando gente sem ter o direito de ser julgados, para ver se era traficante ou não. Ou seja, quebrando os acordos internacionais, né, violando tudo. E com essa lei agora que os Estados Unidos criou, classificando o PCC, o Comando Vermelho, como terrorista, né,
Ele pode fazer uma intervenção aqui sem depender da autorização do presidente Lula, né? Do Congresso, do Supremo. E do jeito que a coisa vai, o desespero dos Estados Unidos, se ele vê que a esquerda vai ganhar aqui no Brasil, olha lá, viu? Tudo pode acontecer, né? Já não criaram uma força-tarefa? Esse exército americano já está com a frota aí preparada para intervir em qualquer lugar. Eu não sei se isso é verdade, né? Eu não devo dizer coisa que não seja verdade. Mas isso aqui que eu vou dizer é verdade. Deputado republicano da direita, do Donald Trump, lançou uma fotografia de IA com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil, com uma lata de bebida alcoólica, preso igual a roupa do Maduro, num avião, né? Ou seja, os Estados Unidos estão avisando, é mensagem subliminar. Mas se é de um deputado republicano, deve ter algum valor, né? Ou seja, os americanos, com isso, né, estão dizendo que estuda a possibilidade de fazer o que fez na Venezuela com o presidente Maduro. Mas o Brasil não é Venezuela. O presidente Lula não reconheceu a vitória do Maduro. Eu lembro que quando houve a eleição na Venezuela, o presidente Luiz Inácio da Silva disse que só reconheceria se o Maduro mostrasse as atas, né, da eleição, né, a qual Maria Corina disse que aquele Edmundo, né, que ela apoiou, ganhou. Ela conseguiu as atas, o Maduro não mostrou. Mas aqui no Brasil tem atas das eleições. Não adianta Donald J. Trump vir dizer que as urnas do Brasil não prestam. O Jair Bolsonaro ganhou no Brasil com urnas eletrônicas. Esse senador aí, filho do Bolsonaro, candidato a presidente, ele virou senador com urnas eletrônicas, mais votado aí no Rio de Janeiro. Agora as urnas eletrônicas do Brasil não prestam? Ou as urnas eletrônicas do Brasil só prestavam para dar vitória ao Jair Messias Bolsonaro? O Lula perdeu com urnas eletrônicas, gente, aceitou a derrota. E ganhou com urnas eletrônicas. Agora está a colocar em xeque aqui no Brasil, ou seja, se as urnas valem ou não valem. Mas valeu quando o Bolsonaro ganhou. Quando os bolsonaristas ganhou. Você vê o que é a política, né? O que é a política? Né? Então, esse primeiro-ministro de Israel, o primeiro dos primeiros, né, o Davi Ben-Gurion, foi ele que autorizou, criou lá, tipo uma causa pétrea na Constituição de Israel, que os ultra-ortodoxos não serviriam o exército. Está na Constituição. Nunca deveria ser mudado. Mas como Israel está precisando aí de uns 300 mil soldados para virar bucha de canhão, né? Morrer no Líbano, morrer na Síria, morrer no Iraque, morrer em Gaza, morrer no Irã, né? Pelo Irã, né? Morrer pela Arábia Saudita, ele quer mudar essa Constituição do primeiro-ministro, que foi o primeiro dos primeiros, que era ateu, comia carne de porco, mas ele fez uma coisa boa. Ele disse que os ortodoxos podem ficar na sinagoga rezando, lendo a Torá, e que nunca vão servir o exército de Israel. Mas agora não tem soldados disponíveis, está precisando de uns 300 mil. E os ultra-ortodoxos é 1,5 milhão. Hoje em Israel, dos 15 milhões da população. E os rabinos é contra. Cada vez que o Netanyahu tenta mudar a Constituição, nós temos lá 200 mil ultra-ortodoxos, 300 mil nas ruas de Jerusalém, Jerusalém, protestando. Eles não querem ir para a guerra. E os rabinos, donos da sinagoga, lá que dirigem a sinagoga, não querem autorizar também não. Que eles dizem, se os nossos jovens forem para o exército, eles vão experimentar drogas, sexo, tudo que um soldado experimenta. E depois, se a guerra terminar, se terminar, eles não vão voltar para a sinagoga. Não vão regressar e serão de novo ultra-ortodoxos. Por isso que os rabinos não autorizam. Se nós liberar, eles não voltam mais não. Netanyahu quer 300 mil para morrer, lutar por Israel, pelo Estado sionista. E o sionismo de Netanyahu não é igual do Theodor Herzl, que era fazer o povo judeu e Rudim voltar para Israel como voltou em 48. Né? O sionismo do Netanyahu
é tomar um pedaço do Egito, do rio Nilo, né? Até o rio Eufrates lá na Turquia. Um pedaço do Líbano, já tomou um pedaço da Turquia. Em 67, Israel tomou as colinas de Golã, que pela ONU pertence à Turquia, agora Israel avançou mais um pouco. Ou seja, porque o presidente da Síria lá, os terroristas lá estavam matando os drusos, que são muçulmanos. Tem muitos drusos em Israel, que inclusive servem o exército de Israel, eles são leais. E Israel avançou mais um pouco rumo a Damasco, né? Está mais perto de Damasco. Já tinha tomado as colinas de Golã em 67, na Guerra dos 6 Dias não devolveu e avançou mais. E Israel quer tomar mesmo. Israel, a visão do sionismo hoje, do Likud, da extrema-direita, é guerra. Não vê aí? O Netanyahu discordou do Donald Trump. O Hamas propôs em Gaza depor as armas desde que o exército de Israel saísse de Gaza. Israel ocupou 60% da faixa de Gaza hoje. E aí o Trump vibrou, isso é um plano de paz, né? O Hamas, enfim, vamos ter paz em Gaza. O Hamas vai depor as armas e o exército de Israel vai sair da linha amarela, 60% de Gaza hoje. Israel invadiu e tomou. Netanyahu, que sabe que só a guerra pode mantê-lo no poder, diz: não sairemos de Gaza e nem do Líbano. Ou seja, o primeiro-ministro de Israel desafia Donald J. Trump, a maior potência do mundo econômica, né? Ainda militar, os Estados Unidos. Ou seja, ficou rebelde, né? O que vai acontecer nós não sabemos. Mas você vai viver, muitos vão viver para ver. Cada dia você está vendo os acontecimentos no mundo geopolítico, né? Cada dia o quadro muda, né? Você me entende, né? Agora eu disse que eu ia ler Jó 38, Iov, né? Iov diz, agora Iov está dizendo no versículo 4 que é o Criador e Jeová que está fazendo pergunta para ele, né? Porque eu estou lendo o capítulo 38, ele foi perguntar a Deus por que ele estava passando por aquele sofrimento. Ele queria saber, né? Não era pecado, não era pecado oculto. Por que daquela lepra? Por que seus 10 filhos morreram? Por que a sua mulher mandou ele amaldiçoar o Criador, amaldiçoou o teu Deus e morre logo? Por que perdeu o rebanho de ovelha? Era o homem mais rico lá da região dele. Por que ele estava lá se raspando com um caco de telha lá, a granguena, né? O pus, né? A lepra que criou ferida da planta dos pés à cabeça, e era uma agonia. Iov chegou a dizer: minha mulher nem suporta mais o meu hálito, o meu bafo, né? Meu hálito, né? Ela vai perguntar, e aqui no versículo 1, o Criador diz: depois disso, do meio de uma tempestade, um redemoinho, o Senhor Adonai deu a Iov a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Vai fazer pergunta a Deus, não é bom, porque está sofrendo, é melhor ficar calado. Porque se Deus responder, ele vai responder igual ele respondeu com Iov. Embora eu veja Deus aqui, acho que o Criador faz 42 perguntas para Iov. E Iov não responde nenhuma, não dá conta de responder. Você quer saber, né? As suas palavras só mostram, Iov, a sua ignorância. Mas você vai ver que o Criador está tratando Iov bem, porque o Criador amava. Você fala Jó, mas é Iov, né? Quem é você para pôr em dúvidas a minha sabedoria? É a primeira pergunta, né? Porque vai colocar o Criador em xeque, né? A prova, olha aí. Que o Criador sabe de tudo. Satanás não pode fazer nada se o Criador não permitir. Você sabia disso? Ele tem que ir lá, o acusador, e pedir permissão, autorização. Se o El Shaddai, que é o Criador Jeová, El Shaddai quer dizer o Todo-Poderoso, não permite, o diabo não faz nada. Tudo que o diabo fez aqui na vida e na família de Iov é porque o Criador permitiu. E aí o Criador faz a pergunta: quem é você
para pôr em dúvida a minha sabedoria. O Criador não sabe todas as coisas, não sabe melhor do que o homem, a mulher. O William Branham dizia, quando tinha uma questão que o William Branham não entendia, o William Branham dizia, Deus sabe melhor. Mas uma vez, uma irmã lá que acreditava no profeta, ela tinha desviado, ela voltou, reconciliou, né? E aí Deus recolheu ela morreu. E William Branham foi perguntar a Deus por que Deus recolheu ela, e Deus respondeu a William Branham, né? Deus disse que era a hora dela ir, né? Que Deus não queria perder ela de novo, né? Já que ela tinha desviado, voltado, ela estava no ponto. Tem hora que Deus responde, mas tem hora que Deus fica em silêncio. Aqui, com Iove, o Criador não fica em silêncio. Ele vai dizer, quem é você, Iove, para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostra-me agora que é valente. Vamos, me mostra que você é valente. Aqui é Deus, Jeová, o Criador, o imortal, aquele que só ele tem a imortalidade, conversando com um ser mortal, um homem, o Criador conversando com a sua própria criatura, porque nós somos criatura do Criador. Mostra-me agora que é valente. E responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Acho que aqui tem 42 perguntas. É claro que eu não tenho tempo, né? Tá tarde da noite, eu não vou ler uma por uma. Tem uma hora aqui que eu vou parar e vou estender a pregação em tal ponto aqui que eu quero chegar, né? Responda as perguntas que lhe vou fazer. Outra pergunta, número 2. Onde é que você estava, Iove? Você fala Jó, mas é Iove. Olha a pergunta que o Criador pergunta a Iove. Essa é boa, viu? Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Me faz saber. Me responde essa pergunta. Se você é tão inteligente, estou lendo as escrituras aqui na linguagem de hoje. Olha o Criador dizendo, se você é tão inteligente, Iove, explique isso. Onde você estava? E aí vai para aquelas 3 perguntas, né? De onde viemos? De onde viemos? Aonde estávamos antes de estarmos nos lombos, rins dos nossos pais terrestres, e depois da fecundação, 9 meses na barriga, no ventre, no útero da nossa mãe. Aonde estávamos? Antes de estar 9 meses na barriga de nossa mãe, a gravidez, a gestação, e antes de nosso pai terreno, meu pai chama Exílio, né? Exemplo, onde eu estava antes do exílio, porque Deus quer saber aqui o seguinte, onde é que você estava, Iove, quando eu criei o mundo? É uma boa pergunta, gente. E Deus é tão bom que o Iove aqui não vai dar conta de responder. Deus vai fazer essa pergunta e o próprio Deus vai explicar ela, vai responder ela para o Iove, ou para nós, né? Não é bom isso? O próprio Criador responde ela para nós. Mas primeiro ele pergunta e diz, me explique. Se você é inteligente, Iove, me dê uma explicação. Eu estava conversando agora mesmo com meu irmão carnal, ele não acredita no que eu prego, né? Mas essas 3 perguntas eu falei para ele, está nas escrituras. De onde viemos, ou seja, onde estávamos antes dos 9 meses na barriga da nossa mãe, no útero, na madre, e aonde estávamos antes de estar nos rins, nos lombos do nosso pai terreno, né? Nosso pai carnal. Cada um tem um pai carnal. Eu disse, a Bíblia responde, as escrituras. Eu tenho a resposta. Porque eu estudo a Bíblia desde os 15 anos de idade. Hoje eu estou com 53, caminhando para 54 anos de idade. E aos 15 anos de idade, um adolescente, eu comprei uma Bíblia quando eu virei batista, em outubro de 1988. Eu nunca larguei a Bíblia, né? Até hoje, né? As escrituras, né?
E eu falei pro meu irmão, eu tenho a resposta, eu sei onde está a resposta, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, e eu tenho a resposta das Escrituras para onde iremos, depois da morte. Eu tenho porque eu conheço a Bíblia, eu sei onde está cada resposta dessas 3 perguntas. Me explique, Iove, você é inteligente? Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Aí Deus vai dar uma colher de chá aqui. Como o Iove não vai responder, vai ficar calado. E, aliás, ele ficou calado nas, acho que é 42 perguntas do Criador a um homem, o imortal Criador Jeová, perguntando a um homem mortal, a sua criatura. É claro, era filho também, né? Ele não dá conta de responder nenhuma, mas o Criador, tem hora que ele dá uma colher de chá aqui, ele mesmo responde. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? Porque você tem um lotinho. Antigamente os lotes eram 15 por 45, diminuiu 12 por 30. Me lembro que eu comprei um terreno lá em Aracaju, na imobiliária, era 7 por 18. Depois eu troquei por uma esquina, ficou 10 por 18. Hoje os terrenos já estão caminhando para 10 por 25. Onde eu moro aqui é 6 por 30, né? Aqui onde eu moro, esse terreno aqui tem 180 metros. Porém, Deus está a perguntar aí, ó, você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo, da terra, né? E quem foi que fez as medidas? O Criador sabe quantos milhares de quilômetros tem a terra, ou milhares de quilômetros de metro quadrado tem a terra. O Criador sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça, homem, mulher. Até seus pensamentos, como dizia William Branham, o profeta do entardecer, o americano, o William Branham dizia, até seus pensamentos o Criador está filmando nessa hora. Ele filma seus pensamentos todo dia, se ficar escuro ou claro, não faz diferença. Para o Criador, ele enxerga no breu, na escuridão ou na luz, né? Vai ficar sem responder. Qual é o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições do mundo, né? Vai ficar sem responder. Em cima, outra pergunta, versículo 6. Em cima de que estão firmadas colunas que sustentam a terra. Que uma casa não tem que ter pilar? Coluna? Como é que é o nome? Valderrama, uma viga. Se vai construir um andar, 2 andar, tem que fazer uma viga lá, uma coluna muito forte, tem que obedecer a metragem, né? Se for espaço grande, tem que ser uma coluna bem estudada por engenheiro, a sapata, né? Porque senão a casa cai, trinca, racha e cai. E o Criador está dizendo que o planeta Terra, essa terra onde caminhamos, pisamos nela, né? Ele diz que ela tem medições. Ela tem medições, né? E quem foi que fez as medições e em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Ele está perguntando. Agora o Criador vai dar um detalhe aqui, gente, que é impressionante, né? É o verso 7. O Criador diz assim, na manhã da criação, quando ele criava o mundo. As estrelas, aí o grego é ângelos, anjo, o hebraico é malache. As estrelas cantavam alegremente, né, em coro, né? Como quando Machia nasceu lá em Belém, os pastores de ovelha naquela noite lá ouviu o cântico dos malaches, dos anjos, né? Você entende? E o Criador está a perguntar aqui, não está a perguntar, está dando um detalhe, né? Na manhã da criação, as estrelas cantavam alegremente, os anjos, os mensageiros, os malaches.
E todos os filhos de Deus regozijavam-se. Olha a Bíblia da linguagem de hoje. Soltavam gritos de alegria, regozijava, rejubilava. Ou seja, aqui o Criador está a dizer que você, homem, mulher que é filho e filho de Deus, estava lá quando o Criador criava o mundo. Porém, você não recorda, você não lembra. Eu vou parar aqui no versículo 6. Eu já preguei algumas vezes, né, o livro de Jó, esse capítulo 38, né? E sempre vou pregar, se Deus quiser e permitir, né? Porque é muito bom esse texto aí, essa explicação do Criador, né? É excelente, né? Você me entende? Ou seja, há hinos da harpa cristã, não me lembro o hino agora, não parei para pesquisar, mas quando eu era da Assembleia de Deus, eu estava lá e cantava os hinos da Assembleia de Deus, da harpa cristã. Tem hino lá que diz que temos saudade do céu. Quer dizer, você sabe que tem 23 hinos da harpa que quem escreveu foi Frida Vingre, mulher do Gunnar Vingre, né? Ela não ganhou uma estátua aí em Belém, onde o pastor de Manaus, Amazonas, foi inaugurar lá. 2 estátuas, né? Acho que foi a prefeitura do Pará, do Belém aí que deu, né? Grandes estátuas, a Gunnar Vingre e Daniel Berg, o que para mim é uma idolatria, né? Mas os crentes da Assembleia de Deus agora tem mais motivo de dar glória a Deus, ir lá pegar nessa estátua, filmar, bater foto. Lembrando que eu preguei outro dia que Paulo percorreu a cidade de Atenas, a capital da Grécia, e Paulo ficou revoltado, indignado com tanto ídolo, imagem, estátua, escultura, altares, né? Mas um altar lá em Atenas, da capital da Grécia, chamou a atenção de Paulo, aquele altar vazio, ao Deus desconhecido. E Paulo é levado à Câmara Municipal Areópago para pregar para os filósofos epicureus lá, os filósofos gregos, e aí Paulo fala que o Altíssimo não pode ser reduzido a pedaço de pau, pedaço de pedra, a um esculpidor de imagem, escultura. Isso é idolatria. É idolatria, né? E ele disse, eu ouvi um altar aqui e eu achei bom, né? Ao Deus desconhecido, é esse aí que eu vou pregar. Esse que dá a vida, dá a respiração, te dá o alimento, porque se ele não enviar chuva, porque a semente foi ele que criou, né? Se ele não enviar chuva, não tem plantação. Se vier uma seca, e vai vir uma seca de 3 anos e meio, está profetizado na Bíblia, quando Elial e Moshe estiver pregando em Israel, aos 144 mil, não vai chover. Não vai cair orvalho, não. Que é esse, aqui em Goiás fala sereno no Brasil. O chão, a vegetação amanhece molhada. É o orvalho, né? Não vai cair nem chuva e nem orvalho. Por isso que vai haver hambre mundial. Não é porque os fertilizantes não vão passar pelo Estreito de Hormuz, no Irã, Oman, saindo lá do mundo árabe, né? Os fertilizantes não irão sair do Mar Negro lá na Rússia, né? Que é um dos maiores produtores de fertilizante. Porque hoje, sem fertilizante, não tem plantação, gente. Hoje, eu estava vendo agora, é 6 mil reais, parece. Quem quiser fazer um curso de drone para trabalhar na agricultura, drones, condutores de drones agrícolas, porque os drones já vai ter um papel muito grande, né? Como os aviões, né, já tem despejando inseticida, veneno, nós comemos veneno. Hoje de manhã me deu o desejo de fazer um cuscuz. Morei quase 23 anos no Nordeste, comia cuscuz que só. Estou com 84 quilos, pesei na balança hoje. Estou voltando ao meu peso normal, né? Pela minha idade e altura, eu tenho que vir para uns 76 quilos ainda, né? Já tive com mais de 90, né? Mas me deu vontade de comer um cuscuz. E comi o cuscuz com manteiga, né? Que tá manteiga, né? Não foi margarina ou creme vegetal, né?
Foi com manteiga. Mas, gente, eu tava com a minha esposa. Tem uma letra T no pacote de cuscuz. Não sei se é transgênero, né? Transgênico. Ou seja, não é original. Ou seja, a Escritura manda, é ordem, é orar, agradecer a Deus pela palavra da oração, o alimento é purificado. Mas hoje não estamos comendo alimento. Tudo que você compra aí tem a letra T. Eu estava vendo uns vídeos, não sei se é falso ou verdadeiro, né? Mostrando várias marcas de azeite de oliva. Eu estou com um aqui, eu não vou mostrar a marca. Eu estou com um aqui, né? Sempre está na minha mesa. O azeite de oliva. Eu nem sei se esse é verdadeiro, né? E marcas famosas, ele estava falando. Eu não vou citar as marcas, eu não vou queimar as marcas de azeite, né? Mas você pesquisa, né? Ou seja, nem tudo que a gente põe na mesa ou no prato, depois de cozinhar, é original. Eu já disse que eu não oraria por uma Coca-Cola, uma Pepsi-Cola, né? Uma Fanta, né? Isso não é alimento, gente. E há ainda um outro problema, não estamos comendo alimento. Estamos comendo, dizem que é alimento, mas é alimento pré-fabricado em indústrias, né? Eu já falei que meu pai tem 75 anos andando de bicicleta, né? Até aqui não tem diabetes. Quer dizer, eu já fui atacado, estou atacado por diabetes, né? Hipertensão. Tenho que tomar comprimido. Meu potinho está aqui, ó, de tomar comprimido, né? Meu pai, que é meu pai, não tem isso. Mas vai ver a alimentação com meu pai, com 75 anos, se alimentou quando era jovem, né? E mesmo hoje, tem coisa que meu pai vem aqui almoçar. Eu não almoço, ele leva o almoço. E eu ofereço para ele e diz, eu não como isso. Não tem quem faz ele comer tal coisa, entendeu? Pai, come isso aqui, pai. Não, não gosto não. É os mais velhos. Meu pai é nutricionista? Não. É médico nutricionista? Não. Mas ele entende mais do que eu. Mais do que você, né? Porque ele tem 75 anos. Eu nem sei se eu vou chegar nessa idade, gente. Se o Chaluf, né? Você fala rápido, arrebatamento, mas é a língua morta do latim. O grego é arpaz, melhor o Chaluf. Vamos ser levados como Enoque foi levado, né? Elial foi levado, você fala Elias, mas é Elial, né? Mas veja que situação complicada a nossa hoje. O alimento que deveríamos alimentar para termos saúde, porque o homem é o que come, né? Você, mulher, é o que você come. Não temos dinheiro para comprar alimento orgânico nem integral. É caríssimo, tem que ter muito dinheiro para comer, né? Mas na hora em que nós estamos vivendo, do que adianta? O fim está ali, né? Com isso eu não estou mandando chutar a barraca, chutar o balde. Eu também não sei quando é que o fim vai vir, né? Mas sentimos que está perto. E como é que você sabe que está perto? Olha o terremoto na Colômbia aqui. Olha os 2 terremotos na Venezuela. E o Peru balançou, né? Está balançando tudo em Mianmar, Filipinas, Japão, Turquia, né? O mundo todo está sendo balançado. Isso evidentemente, são sinais, princípio das dores, né? Ou dores de parto, a terra gemendo, né? Mas você vê, né? O Criador afirmou aqui, agora isso é impressionante, e ao mesmo momento é glorioso, né? Deus, Jeová, afirmou que nós, os filhos e filhas de Deus, antes de nascer, de estar nos lombos, nos rins do nosso Pai, 9 meses de gestação no ventre, na madre, no útero da nossa mãe, o Criador está a dizer aqui com todas as palavras e letras que estávamos rejubilando, regozijando, cantando de alegria quando Ele criava o mundo, a terra. Agora me pergunte se eu lembro disso. Eu não me lembro. Mas eu acredito. Eu não falei que quando eu fui da Assembleia de Deus, quase por 7 anos, eu cantava os hinos, eu tinha a harpa cristã e cantava os hinos da Assembleia de Deus, e tem hino lá que fala de saudade no céu. Quem inspirou tal compositor para dizer que temos saudade do céu? E como podemos ter saudade
do céu se não lembramos, não temos recordação da vida lá. Porém, o Criador disse, Jeová, que não mente. Tito, capítulo 1, diz que Deus não mente. Se tem uma coisa que é impossível Deus fazer, é mentir. Quem mente é filho do diabo. Quem pratica mentira é filho do diabo. Quem ama mentira é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. E você sabe que uma mentira para enganar, às vezes ela tem 50% de verdade, 50% de mentira. Mas o diabo é capaz de fazer uma mentira tendo 99,9% de verdade e 1% de mentira, e você não vai detectar. A menos que Deus abra os seus olhos, despeje colírio, não nos olhos físicos, mas nos olhos do entendimento. Nos olhos do seu espírito, da sua mente, né? Da sua alma, né? Você me entende? Porque você pensa com o espírito e pensa com a alma. O espírito, a sua mente, a alma, o seu coração. Às vezes dá choque, né? A cabeça pensa uma coisa, o coração pensa outra coisa. É uma guerra, né? É uma batalha, né? É uma batalha espiritual, né? Tá vendo que eu respondi pro meu irmão, carnais, tudo aqui é material, não tem nada espiritual. Eu disse, você está errado. Você está errado. Satanás vive de rodear e passear a terra. O Criador perguntou ao diabo, a Satanás, de onde você vem, Satanás? Eu venho de rodear e passear pela terra. Paulo disse em Efésios capítulo 6, ali no versículo 10, ali em diante, ele diz que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, contra seres humanos, materiais, mas sim contra espíritos maus, principados, potestades, dominadores, não? Contra o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. E você sabe que Satanás, nas 3 tentações lá no deserto, numa delas ele pegou Yehoshua e levou no pináculo do templo, citou o Salmo 91, pula-te, pula. Se precipita, pula, está escrito no Salmo 91, dará ordem aos malachos, aos anjos, ao teu respeito, e você não vai se tropeçar sobre pedra. Porém, Mashiach respondeu ao diabo, ele respondeu a Satanás o seguinte, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus é Jeová. E mesmo os reinos do mundo, o que é os reinos do mundo, gente? A glória do reino do mundo, o esplendor do reino. O que é o reino do mundo? É Hollywood, é Copa do Mundo, é Netflix, é Bollywood na Índia. É PT, é PL, é ser presidente, é ser senador, é ser autoridade política. Porque o mundo jaz no poder do maligno, do diabo. 1 João 5,19, né? O mundo inteiro. Como que isso aqui é só material se o diabo controla isso aqui tudo? Se o diabo ofereceu os reinos do mundo para Mashiach ajoelhar perante ele e adorar ele. E Mashiach recusou. Não, o mundo é material, concordo. Mas tem seres aqui que não é material, não. Pregador, mas o diabo é só um mau pensamento. E Deus só é um bom pensamento. Você que diz isso, você está errado. Eu não concordo com você e jamais vou concordar. E por que, pregador? Porque eu tenho as escrituras, que é a palavra de Deus, eu vou pelas escrituras. Mas você já não foi batista, pregou de acordo com os batistas? Já. Você já não foi 4, 7 anos da Assembleia de Deus, não pregou de acordo com o estatuto da Assembleia de Deus? Já, fiz isso. Estava na ignorância. Você não foi do Tabernáculo da Fé, que diz pregar a mensagem de William Branham, não pregou a mensagem de William Branham há quase 17 anos? Já, também. Você não foi do cacuísmo, não pregou a mensagem do cacu 10 anos? Já, também. Mas hoje eu não estou pregando Assembleia de Deus, cacuísmo, batista, tabernáculo, branamista. Eu estou pregando o melhor do meu entendimento, a qual eu tenho estudado as escrituras desde os 15 anos. Conta, gente. De outubro de 1988 a hoje, aqui. Acho que hoje é 12 ou 13 de agosto, né? De 2026. Muitos anos de estudo, porque para fazer primário, primeira série, segunda série, até o 9º ano, aí você
pula para o primeiro grau, pula para o segundo grau. Aí você vai para uma faculdade que é 3 ou 4 anos hoje. Você pegar o primário, os anos do primário até a nona, pegar o primeiro grau, o segundo grau e a faculdade, se você olhar o tempo que eu estudo a Bíblia, eu não estou me gabando, não estou dizendo que eu sou melhor do que os outros, mas estou falando o tempo que eu estudo a Bíblia. É mais do que primário, primeiro grau junto, segundo grau junto e faculdade junto. Faculdade o quê? 4 anos, joga aí. O primário até a nona série, aí 9 mais 4 dá 13. Aí tem o ginásio, o segundo grau, né? Não sei, tem que ver aí, o segundo grau acho que é 3 anos, né? 13 dá 16 anos. 16 anos de estudo. Agora pega, 16 anos de estudo, estudando história, geografia, ciência, matemática. E olha que eu fiz curso técnico de enfermagem de trabalho. 2 cursos técnicos eu fiz, né? Aí em Paulo Afonso, quando eu morava no sertão. Mas pega aí 17 anos de estudo para os estudos que eu tenho feito, estudado a Bíblia desde os 15 anos. Eu comecei com 15 anos em outubro de 1988, eu já estou com 53 anos. Dá quantos anos, gente? De 88 a 2026. Dá quantos anos, não? Dá o quê? 12 mais 26... Dá 38 anos. Ou seja, é mais do que primário, ginásio, segundo grau, faculdade. 38 anos estudando a Bíblia. Ô pregador André Luiz Nunes de Goiânia, você não enjoou de estudar a Bíblia? Não, eu queria estar lendo a Bíblia 24 horas por dia. Mas você não acha que vai ficar louco? Nunca fiquei. Que tipo de doido é eu? Se eu sou doido, louco, que tipo de doido é eu? Eu pago minhas contas. Se eu compro no cartão de crédito, eu pago. Não gosto de comprar nada à prestação. Procuro sempre comprar à vista, né? Até porque quando eu vou comprar à vista eu peço um desconto, né? Dá uma pinchinchada, né? Não dever ninguém é bom demais da conta. Não tem ninguém para vir na minha porta para me cobrar nada. Você me entende? Pela graça do Criador, nunca adulterei, né? Só uma mulher em toda a minha vida. Eu estou falando pela graça de Deus. Não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Se eu cheguei até aqui, é a graça. É Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou Jeová, Adonai, né? Mas pensa, são aí 38 anos, quase 40 anos de estudo da Bíblia. Eu disse que depois que o Cacu me expulsou em 2022, tem 4 anos que eu estou pregando, eu disse, eu vou dar o melhor do meu entendimento, o melhor do meu entendimento. Olha que eu li tudo que tinha que ler. Vi o Malgo, da Chamada da Meia-Noite, Lois Berkoff, eu nem teólogo sou, mas eu li os livros dos teólogos. Billy Graham, os livros de Billy Graham, e depois que eu vim para a mensagem de William Branham, aí são 1.206 sermões, mensagens, saí lendo tudo que eu pude ler, né? Você me entende? Porém, as escrituras não enjoam. Porque é a palavra de Deus, ela sempre se renova. Quantas vezes eu já preguei nesses 4 anos o capítulo 38 de Jó até o versículo 7, onde eu parei de ler nessa noite. Essa não é a primeira pregação. E se você achar aqui no YouTube, né, alguma vez eu pregando o livro de Ove, você vai ver que a minha pregação aqui agora é totalmente diferente. Não é um sermão repetido, eu nem me lembro, mas sei que eu já preguei. Mas nem me recordo o que preguei, né? Mas tenho certeza que eu estou pregando diferente. Então, é o Criador que diz que estávamos lá. Mas nós, pregador André Luiz Nunes de Goiânia, nós estávamos lá quando o Criador, Jeová, criava a terra. A Bíblia diz que sim. Jó 38, versículo 7, Iove, né?
Mas como é possível? Estamos lá, se para existir, temos que estar nos lombos nos rins do pai carnal, e 9 meses de gestação, e nascer, né, romper a bolsa d'água da mulher grávida, sai sangue, e aí Deus sopra o fôlego de vida, o ruach, o poder, né, o movimento, o espírito. Mas espírito é latim, é ruach, nas nossas narinas. A pergunta é, como é possível existirmos antes de estarmos 9 meses no ventre da nossa mãe? Pois a Bíblia diz que antes de estarmos 9 meses no ventre de nossa mãe, já existíamos antes da fundação do mundo. Mas aí é os filhos de Deus, as filhas de Deus. E o que nós fazíamos lá? Não vai ser hoje, porque eu não tenho tempo. Mas vou falar a verdade, de acordo com as Escrituras. Uma das coisas que fazíamos lá na eternidade era louvar, cantar, glorificar. Quando o Criador criava o mundo, a terra, estabelecia o alicerce, as colunas da terra, a Bíblia diz que os filhos do Criador, as filhas do Criador estavam louvando, cantando. Mas eu não acho que era esse lixo aqui da terra, não. Canções gospel, não. Eu nem canto, Fernanda Bru, nem quero saber. Sueli, não quero saber. O bispo da Madureira chamou o hino da Sueli aí de lixo, né? Tá todo mundo aí revoltado, né? Será que vai derrubar o bispo Manuel Ferreira do Brás aí, da Madureira, da Igreja Sede? Tem 112 templos, 112 mil templos ou 12 mil obreiros, não sei, né? Mas é mais de 40 mil templos, né? Eu acho que não, né? Porque o cargo de bispo na Madureira é vitalício, ele pode pintar e bordar o bispo, fazer o que quiser, ninguém vai derrubar, não. O Samuel Ferreira não consagrou o Oídes José do Carmo, aqui presidente, o bispo da Assembleia de Deus Madureira, aqui de Campinas, Goiânia, como cargo vitalício, junto com o Abner, que é o seu irmão carnal, esse Abner aí do Rio de Janeiro, que dirige a igreja aí de Madureira, aí, São Cristóvão, Rio de Janeiro, não esteve lá no Vaticano, lá, pegando na mão lá, honrando lá o Papa Francisco, no Vaticano? Não está tudo perdido? Agora eu vou lhe dizer uma verdade, eu não canto hino de Chile Cavalares. Aliás, eu não canto hino nenhum. Eu nem hino para cantar tem. Eu não sou compositor de música. O rei Davi, no Tehilim, os Salmos. No hebraico, Salmos é Tehilim. Davi era compositor, o rei Davi, o valente, né, o guerreiro, que derrotou Golias, derrotou um urso, um leão. Eu não sou Davi, eu não tenho a alma poética para escrever poema, hinos, né? Por isso que eu não canto, eu estou aí há 4 anos sem cantar. E não vejo problema nenhum, não. Eu não vou cantar Jesus, adorar, glorificar o porco. Eu não fiz isso na eternidade. Eu não fiz isso lá na eternidade, eu vou fazer isso na terra? Se lá na eternidade era Yod-He, Vav-He, sempre foi Yehová. E para que eu vou mudar aqui? Então eu prefiro ficar calado. E música gospel, lixo. Esses cantores, tem deles que cantam por 200 mil reais o cachê. Lixo. Não canto. Para mim, ser um assembleano, ser um católico, ser um batista, ser um católico, ou ser um metodista, ser um espírita, um seixinoe, um muçulmano, não tem diferença nenhuma. É tudo religião, é casca. Não tem vida nenhuma aí não, gente. Vida tem na palavra original, mas o homem vai ter que usar vestido, túnica. Quem vai querer usar vestido hoje? A mulher vai ter que usar véu sem aparecer um fio de cabelo no ônibus, no centro da cidade. Qual mulher vai querer? A mulher vai ter que lavar os pés dos varões. 1 Timóteo 5:10. Qual mulher vai querer? Você vai chamar isso de misógino, mulher. Não tem problema, é a palavra original. Se você não praticar a palavra original, você é casca, sabugo. Sabugo de milho sem caroço, como eu falei aqui, que os branamistas hoje é sabugo de milho sem caroço. Então chupa o sabugo. Mas o sabugo tem um caldinho, né? Eu não quero sabugo. Eu quero grão. Eu quero ser grão. Eu quero praticar a palavra.
Que só os que praticam a palavra é o homem prudente que fez a casa sobre a rocha e veio tempestade, furacões, ciclones, e veio isso, aquilo, e a casa não cai, porque está sobre a rocha. Agora, se você não praticar a palavra, você construiu toda a sua construção em cima da areia movediça. Você vai ser engolido, gente. Já está engolido, morto, dentro de quatro paredes, em estatuto, RI, regulamento interno, dogma, credo, teologia, PhD em teologia, esses doutores em divindade. Isso aí já enterrou pé, cabeça, mão, dentro da areia movediça. Tem jeito? Tem, se você estiver ouvindo a palavra e crer. Temonar, crer e buscar ser fiel ao Criador, ainda tem jeito. Mas quem é que vai tentar fazer isso nessa hora? Largar as denominações, as organizações, as igrejas, as naves, as catedrais, os templos, as quatro paredes, as pessoas estão mortas. Eu passei agorinha mesmo ali, agora quase anoitecendo, na frente de uma grande Assembleia de Deus. E lá em 1989 a 1995 eu estive lá, quase 7 anos. Eu não tenho saudade da Assembleia de Deus, não. Eu não tenho saudade da Igreja Batista, para onde eu fui em outubro de 1988. Eu não tenho saudade dos 17 anos que eu fiquei no Tabernáculo da Fé aqui em Goiânia. Eu não tenho saudade do cacuísmo, das igrejas do Cacô Filipe, a qual eu fui apóstolo. No Tabernáculo eu fui pastor quase 14 anos. E 10 anos de apóstolo no cacuísmo. Eu vou lhe dizer do que é que eu tenho saudade. Vou. Eu tenho saudade disso aqui que eu li em Iove. Do 38, do versículo 1 ao 7, né? Quando o Criador Jeová construía, fazia o mundo, a terra, as escrituras dizem que os malachos, você fala anjo, ângelos é grego, malach quer dizer mensageiros, cantava alegremente, e todos os filhos e filhas do Criador regozijavam, mesmo antes de estarmos nos rins, nos lombos dos nossos pais carnal, 9 meses no ventre da nossa mãe, já existiam. Você diz não é possível, mas é porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus não mente. Mas você não lembra, qual o problema? Mas eu tenho saudade. Mesmo que eu não lembro, e não lembro mesmo assim eu acredito na palavra de Deus, que eu estive lá. E ai de você se você não acreditar, homem e mulher. Meu irmão falou assim, você é um terrorista. Sua palavra é dura. Eu disse, eu não uso bomba, arma. Que tipo de terrorista sou eu? Sua palavra é dura. Eu disse, mas a palavra não é minha. Eu não estou pregando o que é meu. Você amedronta as pessoas. Aonde? Eu estou pregando as escrituras. A Bíblia não é minha. Se está escrito do Bereshit, Gênesis ao Apocalipse, eu posso pregar. E ainda acredito no livro de Tobias, Macabeus 1 e 2, Baruque, Sabedoria, Eclesiastes, Judite. E ainda prego os versículos e capítulos desses 7 livros que o Martim Lutero retirou da Bíblia. Eu ainda prego isso. Quem é que duvida que os Macabeus existiu? Que Antíoco Epifânio, lá, o rei do norte lá da Síria, veio e colocou a estátua de Zeus dentro do templo dos judeus lá, mandou sacrificar porcos no altar do templo, lá do Beit da Migdash. Quem não fizesse, ele matava, né? Tem o Matatias, Macabeu lá, o pai lá, revoltou contra o Antíoco Epifânio. Isso é fato, até Israel faz a festa do Hanukkah, né? Porque houve um milagre lá no tempo dos Macabeus, só tinha óleo para o candelabro, aquela lamparina com 7 canudos, né? Para um dia, e esse azeite de um dia durou 8 dias. Israel até hoje faz todo ano a festa das luzes do Hanukkah, né? Por causa desse milagre. Como é que você vai dizer que Macabeus 1 e 2 é apócrifo? Se a nação de Israel comemora a festa, e verdadeiramente houve um milagre do dia da festa que os judeus comemoram hoje do Hanukkah. O azeite de um dia durou 8 dias aí. Eu acredito na Bíblia, eu não sou terrorista. Eu ando desarmado, eu não tenho arma nenhuma. A única
A arma que eu tenho é a espada do... Se a Bíblia diz espada do Espírito. Espírito é uma palavra latina, língua morta da Igreja Católica. Pneuma, espírito, no grego é pneuma. Eu tenho a espada do Ruach HaKodesh. É a Bíblia que eu prego e estou tranquilo. Eu falei pro meu irmão, como é que eu sou terrorista? Eu prego há 4 anos, nunca pedi dinheiro nesses 4 anos. Proíbo pagar dízimo, que terrorista sou eu? Eu sei, a minha palavra, as palavras que eu digo não é minha, as palavras de Deus é dura. É difícil aceitar o que está escrito? É. Mas eu creio nisso. Eu vi uma historinha, eu não acredito nela. Alguém disse que quando alguém nasce, e está vindo da eternidade, né? Antes de existir, eu vou contar porque eu devo contar, para você ver as ideias que existem no mundo. E aí essa alma vem, antes de entrar no corpo ali, ou quando entra no corpo, eles dizem que um anjo dá um tapa, bem na boca, né? E dizem que é por isso que há esse sinal aqui, ó, no lábio superior, não tem um sinal aqui, ó. Não tem um sinal, uma curvazinha? Diz que isso aqui foi um tapa de um anjo, um malache, que deu em você para você apagar a sua memória todinha. Você não lembrar da vida lá na eternidade. Você me pergunta se é verdade? Eu não tenho nenhum lugar na Bíblia para dizer que isso é verdade. Mas é uma lenda, né? É um conto. Tem gente que acredita, né? Eu não sei o que se passou. Mas não temos recordação, não temos memória. O Criador fez bem feito. Meu irmão veio me dizer hoje que para perder a memória, o Criador faz passar pelo planeta Saturno. Eu disse, não tem Bíblia para isso. É lá em Saturno que você passa e perde a memória. E se você não atingir a perfeição aqui, você vai voltar para Saturno para voltar à vida de novo. Eu disse, epa, tá errado. Não existe reencarnação. Aos homens está ordenado morrer uma única vez. Hebreus 9:27, depois da morte vem o julgamento. Não tem esse negócio de virar pedra, virar ave, virar animal. Não tem reencarnação. O hinduísmo prega, como é que é o nome lá? Depois de sucessivas reencarnações, Siddhartha Gautama lá, o Buda, debaixo de uma oliveira lá em Gaia, né? Atingiu o Nirvana. Nirvana é o paraíso, né? Ou seja, depois de ele mesmo ver, diz ele, eu não acredito nisso, ver ele virar uma borboleta, ele ver o mundo como beija-flor, borboleta, milhares de reencarnações, não existe isso, gente. Hebreus 9:27 diz que está ordenado morrer uma única vez e depois da morte vem o julgamento. Vamos ficar com a escritura. É bonito isso, do Siddhartha Gautama? Do Buda é bonito, mas não é verdade. Do que adianta ficar citando, você passa em Saturno antes de nascer de sua mãe e perde a memória? É bonito, mas não tem base, não tem escritura para provar isso. É bonito isso, o que os outros pregam e dizem, tomou um tapa na boca, tem um sinal na boca, foi um anjo, um malache que te deu para apagar a memória. É bonito, mas tem base bíblica? Não tem. Não sabemos o que se passou. Deus e Jeová sabe, mas que nós temos vontade de voltar à glória, quando já existimos antes da fundação do mundo, tem. Não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês, e a escolha foi feita antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, mesmo William Branham pregava isso. Deus já sabia quantas piscadas daria uma mosca, quantas batidas seu coração ia bater, desde o nascimento até a morte. Ou seja, Jeová sabe de tudo. E como ele é presciente, sabe do fim antes do início, ele viu o que você ia fazer com a palavra dele. Se ele viu que você ia recusar, ele nem escreveu o seu nome no livro da vida. Mas se ele viu que você ia aceitar, ou receber, crer, e lutaria e seria fiel a ele, então seu nome foi escrito no livro da vida e jamais será apagado, jamais será arriscado. Quanto aos ímpios, a Escritura diz que eles foram criados para o dia da destruição. Pode ser mulher top model, modelo, jogador de futebol, artista de cinema, atriz, ator de novela, atora de novela,
pode ser o que for aí, rei do pop, rei do jazz, rei do rock, rei do axé, rei do forró, rei do country. Pode ser Madonna, Taylor Swift, Lady Gaga, Anitta. Deus não olha para coisa bela, bonita, não. Deus quer ver caráter, né? Deus quer ver caráter no homem. Os filhos do Criador têm caráter. O José lá no Egito, lá, sendo um escravo. Veja o tamanho do caráter dele. O Potifar não estava em casa. A mulher do Potifar mandou os funcionários, empregados, os escravos embora. Mas ela diz, você fica, José. Você fica, porque ela queria cometer um adultério. A mulher era bonita demais da conta. Qualquer um pulava na cama, fazia adultério. Qualquer um, mais um sem caráter, né? Sem moral. Qualquer um, homem safado, sem vergonha na cara. Mas um homem de caráter não pula na cama, não. Veja que José foge do adultério, do pecado. Mesmo a mulher casada lá querendo adulterar, rasgando seus vestidos. E depois o resultado, ela vai dizer que José lá, o empregado, o escravo, tentou contra ela, tentou abusar dela. Resultado, José vai ficar 13, 14 anos no presídio lá, preso na cadeia, inocente. Mas o Criador Jeová vai levantá-lo. Vai levantá-lo, vai fazer dele o governador do Egito, por causa da interpretação de sonhos. E depois, quando a trombeta tocava, até os joelhos da mulher do Potifar, até o Potifar tinha que ajoelhar, era a ordem do faraó. Ai de quem não ajoelhasse, morreria. Porque José virou governador, a maior autoridade, abaixo do faraó. Porque salvou o Egito lá, armazenando grãos 7 anos, né? De vaca gorda, porque viria uma fome, 7 anos de vaca magra. Você vê, ele era inocente e Jeová tinha um plano, né? Então todo mundo que é provado, se vencer, vai receber a coroa da vida, a vitória, né? Não pode aceder à tentação ao pecado, né? Cair no pecado, o pecado é morte, né? É morte espiritual. E José disse, eu não vou pecar contra meu Deus Jeová. Eu sou hebreu, eu estou em terra estrangeira, eu não sou egípcio. Eu não vou fazer isso, senhora. A senhora tem um dom, é seu marido Potifar. Eu não vou me manchar, eu não vou me sujar. Eu li no livro do Cacu Felipe, quando ele começou a pregar, aí essa mulher foi uma das mulheres dele. A primeira foi a Valéria, a segunda foi a Francine, ele foi viver com as duas. Mas antes dele cair com essa Francine, ele escreveu no livro verde. Eu, com um ministério desse, que ele achava que ele era o profeta de Mateus 25, 6, né? Ele escreveu lá, eu li isso no livro dele, o livro antigo, ele já apagou. Mas existe o livro. Ele apagou, mas existe, né? Ele dizia, eu com um ministério desse, tipo assim, dizendo assim, que se ele adulterasse, ele sujaria o ministério. Mas ele não fez isso. Além de fazer isso, ele não casou com 7 mulheres, né? Ou seja, ele mesmo, se Cacu alguma vez teve ministério, para mim nunca teve, se tudo é falso, é mentiroso, Cacu não respeitou Cacu, é o caso aqui de Goiânia. Joaquim não respeitou Joaquim. Jimmy Swaggart não respeitou Jimmy Swaggart. Quem destrói você é você mesmo. Dá lugar ao diabo. Dá lugar ao pecado para você ver se você não é destruído, homem e mulher. Você acha que vai adulterar e vai ter caminho de volta? Vai prostituir, vai ter caminho de volta? Você não é Davi. Não, você não é Davi, não. Nunca pense que você é Davi. Quando Deus fez Davi, William Brandt disse que quando Deus faz o homem, ele joga a forma fora. Vai pensar que você é Davi, que você é Sansão, que você pode pintar e bordar e vai ter misericórdia. O correto é nunca pecar. O correto é fazer como José aí, que virou governador do Egito, é fugir do pecado. Esses são os filhos de Deus. Eu encerro aqui a minha palavra, né? Nesta hora, que o único Deus e Criador, Jeová, seu filho Yahushua Mashiach, abençoe essa palavra nesta hora. Mashiach Yahushua é o Salvador e Mediador único, né? Salvador e Mediador.